Qual seria a sua certeza quanto à vida futura? A nossa certeza, cada pessoa, cada ser humano, ele tem algum sentimento relacionado à vida futura, à vida pós-morte, a sua vida, o seu futuro, a sua existência após a morte. Onde você vai estar? Bem, nós sabemos que todos os seres humanos irão um dia passar pelo algoz da morte, todos nós. Disso nós temos bastante convicção. E até porque eu costumo dizer, da criação de Deus, nós, os seres humanos, somos os únicos que sabemos que vamos morrer. Bom, mais cedo ou mais tarde, cada um tem o seu destino. Cada um deve saber para onde vai. Ou você não sabe para onde vai? Bem, na Via Dolorosa, ou Via Crucis, quando Cristo prosseguia levando o madeiro, aquela cruz, sobre os seus ombros, havia um motivo, havia uma razão para que aquilo estivesse acontecendo. Até porque, eu pergunto, por que razão o Filho de Deus desceria do céu? Ora, o céu é uma coisa magnífica, maravilhosa, o céu de Deus, onde todas as coisas são inexplicáveis, extremamente belas. Não tem como explicar, não há palavras para descrever a habitação celeste do Todo-Poderoso. E era lá que o Verbo que se fez carne, Jesus, habitava antes de tomar a forma humana. Ora, por que razão ele veio? Você certamente dirá, para salvar o ser humano, a humanidade, dos seus pecados. Faz sentido, tem razão. Mas eu fico pensando, ao caminho do Calvário, sobre os seus ombros, Cristo levava aquele madeiro. Levava sim, e muito pesado. Até porque, simbolicamente, aquele madeiro, aquela cruz, tinha por trás um significado ou uma simbologia. O peso dos nossos pecados estavam sobre os seus ombros. Você sabia que o profeta Isaías, que a gente até pode chamar figuradamente como o quinto evangelho, porque o profeta Isaías, ele fala mais de Cristo do que qualquer outra coisa. Por isso que nós falamos que, principalmente a teologia, os teólogos, afirmam que Isaías, ou o livro de Isaías, é considerado como o quinto evangelho porque ele diz respeito somente às coisas relacionadas com o Verbo de Deus, com Cristo. Isaías, se eu não estou equivocado, Isaías 53, de 7 a 12, vai dizer que ele levou sobre os seus ombros as nossas iniquidades e o castigo que era nosso, os nossos débitos, a nossa transgressão, o nosso pecado estava sobre os seus ombros. Ora, o que estava sobre os ombros de Cristo? A cruz. A cruz
era uma simbologia das nossas transgressões. E como você não podia levar, como você não podia pagar este débito, porque a coisa é espiritual. Só um ser espiritual podia fazer isso. E ele fez por nós, lá, indo para o Calvário, na Via Crucis, ou naquele caminho da Via Dolorosa, como muitos chamam. Ele levou sobre nós as nossas iniquidades e enfermidades. Mas o que me surpreende mais é, tem muita gente, eu acho, sabe o quê? Eu acho muitas vezes que é falta de conhecimento. Sabeis por quê? Porque está escrito, e o próprio Jesus, ele afirma com as suas palavras: errais em não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e julgais ter nela a vida eterna. Por que as pessoas erram? Por não conhecer as Escrituras. Se as pessoas lessem as Escrituras sagradas, elas aprenderiam. Mas eles dizem que são religiosos, pode até ser, mas não tem aquela prática, não tem o conhecimento. É apenas o rótulo, não é verdade? O rótulo. Mas eu fico surpreso, é porque as pessoas muitas vezes querem fazer do céu um lixão. Você já imaginou? As pessoas querem fazer do céu de Deus, que é algo inexpugnável, impenetrável. Nunca homem nenhum colocou os pés lá, segundo o que está escrito na palavra. Aquele lugar onde nenhum homem colocou os pés até hoje. Os céus de Deus. Muita gente quer fazer do céu de Deus um lixão, um lugar de depósito, que morre todo dia, desde que a gente no mundo, desde o primeiro homem Adão, que morre gente. E muita gente, por não conhecer a palavra de Deus, quando morre alguém, ou porque aquela pessoa parecia ser bonzinho ou boazinha, ou porque aquela pessoa era um grande amigo, era uma pessoa da sociedade, Deus o tenha em bom lugar. Como se o céu de Deus fosse um depósito, onde toda espécie de gente que morre, você deixa ou leva a crer que os céus de Deus é aqui morrendo e já entrando lá. Meu amigo, minha amiga, o caminho não é por aí. A Bíblia diz que Deus é santo e 3 vezes santo. Não é o religioso. Não é o que vai para a missa, não é o que vai para a igreja protestante ou evangélica. Tem nada a ver. É aquele que deposita confiança, confiabilidade na pessoa bendita do Cordeiro de Deus, daquele que levou lá no Calvário a sua cruz, a minha cruz, os nossos pecados, as nossas enfermidades crônicas, espiritual, a nossa baboseira de coisas ruins. Ah, mas fulano era uma pessoa boa. Não há ninguém bom, disse Jesus ao jovem. Quando o jovem perguntou ao Senhor Jesus: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Não me chames de bom, porque só há um que é bom, Deus. Não existe ninguém bom. Você quer conhecer a pessoa? Se ela é boa, pisa no calo dela para tu ver ele se transformar. Ou fica devendo alguma coisa e não paga não. Ou faz alguma coisa com ela ou com alguém da família para tu ver. Essa pessoa muda totalmente. Não existe ninguém bom. O texto das Sagradas Escrituras diz:
Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos se desviaram. Mas eu pergunto a você, e a sua certeza? Qual a sua certeza? Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, que é o dia em que os mortos ressuscitarão, todos iremos comparecer à presença do grande juiz, o Todo-Poderoso, Deus, o Supremo. Cada um vai comparecer. Ele não vai perguntar se você foi uma boa pessoa, se você fez caridade, se você fez coisas boas, se foi boazinha, bonzinho. Tudo o que importa é a confiabilidade na pessoa do filho dele. Você creu? Você acreditou? Ou você veio com essa historinha de trancoso? Com este provérbio popular? Quando morrer, Deus coloque num bom lugar. Ah, fulano morreu, Deus o tenha em bom lugar. E é assim, é. E o céu é algum lixão onde se deposita tudo que sai daqui? Deus é santo. E importa que no céu entre aqueles que são santos. E só pode ser santo aqueles que depositaram a sua confiança no Salvador. Por esse motivo foi que ele veio à terra. Você está entendendo? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo não foi uma encenação da paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, Pernambuco, não. Aqui a coisa é séria. Você sabia? Olha, lá em Mateus 25 e o verso 41, está escrito assim, literalmente: aos que estiverem à sua esquerda, até porque tudo que é de esquerda parece que é ruim, porque o próprio diabo é de esquerda. Os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os que tiverem à sua esquerda. E aí? Mas Deus não faz isso porque Deus é muito bom, é caridoso, Deus é amor. É mesmo? Mas Deus é tão amor que ele não teve nem misericórdia do próprio filho. Entregou o filho dele para ser crucificado. E o filho dele não tinha pecado, não. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, era santo, puro, justo, imaculável. Ele não tinha nenhum pecado. Quem podia acusá-lo de pecado? Só fez o bem. E Deus não teve misericórdia, entregou ele para ser crucificado. Quanto mais a miseráveis, pecadores imperfeitos, corruptos e transgressores, feito nós. A coisa é muito mais além do que você imagina. E Deus faz isso. Mas Deus não é amor? É amor. Mas também é justiça. E a justiça de Deus se encerra na pessoa bendita de Jesus. Para que você seja aceito, para que você possa galgar, para que você possa adentrar no paraíso de Deus, só indo pela porta. Só existe uma porta, não há duas, só uma só. O próprio Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que bate, entra por ela. Eu sou a porta. E ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Não pode pular muro, não. Não pode dar um jeitinho, não. Não pode comprar, não. Não é porque seja bonzinho ou ruinzinho. É porque alguém confiou. Confiou. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Os que estão à esquerda e os que estão à direita. Vinde benditos do meu Pai.
possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que foram bonzinhos, não, senhor, porque ali no meio, os benditos de Deus, tem muita gente que não vale uma cocada. Tinha assassino, prostituta, traficante, mas depois de um tempo caíram na realidade nua e crua e disseram: sabe de uma coisa, eu tenho que fazer mudança, me transformar, me arrepender e entregar minha vida ao Salvador, senão o meu já está garantido. O lado esquerdo, muitos fizeram isso. Quer que eu lhes mostre? Lembra do ladrão? Haviam 2 ladrões, 3 cruzes, mas haviam 2 ladrões que estavam ali ao lado de Jesus. Ora, aqueles ladrões eram ladrões, malfeitores, assassinos, perigosos. A prova do fato está em ele ser crucificado. Sabeis por quê? Porque naquela época o Império Romano só levava a cruz ou a pena cabal, capital, pessoas indignas de viverem no meio, no seio da sociedade. Esse daí não tem mais jeito. Imperador, ou César, ou governador, este homem não tem mais condições de viver no meio da sociedade. Ele já pintou tantas. Não tem mais jeito. Já foi preso, solto, preso. Não tem como. Morte. Aqueles 2 foram condenados. Mais um, não foi os 2, olhando para a sua situação de desgraça e de terror, sabendo que ia morrer e não tinha boquinha, ia morrer. Ele disse ao Senhor Jesus: lembre-se de mim quando o Senhor voltar para a sua casa, para o seu reino. Lembre-se de mim. Ele depositou confiança. Quem disse aquele malfeitor, aquele ladrão assassino, que Jesus tinha um reino? Ele creu. Sem fé é impossível você agradar a Deus, como está escrito na Bíblia. Sem fé não tem como agradar a Deus. Tem que crer. Mas quando eu morrer, Deus me bota num bom lugar. Apartai-vos de mim, malditos. Esses que ficam pensando assim, que vai ter um jeitinho, um arrumadinho para eles depois que morrem. Mas eu fui uma pessoa boa, eu não fui feito ladrão, eu não fui malfeitor. E isso interessa? Esse cidadão era malfeitor, nunca fez o bem e recebeu salvação gratuita, não pagou nada, não se batizou, não deu dízimo, não deu oferta, não fez penitência, nunca foi a um templo, nem católico, nem evangélico, nem budista, nada. Mas ele creu, e sem fé não agrada a Deus não, meu caro amigo. Tem que crer. Tem que reconhecer que você é miserável e pobre pecador. Você pode ser até rico, mas é pobre. Porque se não fosse assim, você levaria toda a sua riqueza para o túmulo. E não vai, porque até o paletó vai ser comido pelos vermes da terra. Há uma necessidade. Qual é a sua certeza, hein? Ora, o universo é cheio de mistérios. Você sabia que lá em Mateus, eu citei para você Mateus 25, 41, mas também em Mateus 7, 22 a 23, ele está dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos tanta coisa boa. Ó Jesus, naquele tempo, Jesus, que eu estava lá, eu fiz muita coisa. Eu fui caridoso, eu dava esmola. Quando passavam na minha porta, eu ia para o templo, dava minha oferta. Eu era muito bom com os meus amigos e amigas. Você quer saber a resposta? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos tanta coisa boa. Não vos conheço.
apartai-vos de mim, maldito. Ainda, depois de fazer tudo isso, eu fui rejeitado e o meu destino foi a perdição. Tudo que você fez não interessou, porque o que salva o homem, né, não é caridade, não é o que você faz. Se fosse assim, era muito bom. Nenhum rico se perdia, porque o que ele tem, ele podia fazer muita caridade, dar uma bolinha ali, um almocinho ali, dar um ajeitado, uma feira, uma cesta básica. Compraria a salvação, mas salvação não se compra. Não é pelo que você faz. Fazer o bem sem olhar a quem, como diz o provérbio popular, fazer o bem sem olhar a quem é dever de todo mundo, independente do que ele seja. Mas o que leva o homem à presença de Deus é crer em Jesus. É você dizer no seu coração, é você assentar no seu coração e dizer: rapaz, eu não sou nada de bom. Eu sou um pobre, miserável, pecador. Tudo que eu faço de bom ainda não é nada. E eu tenho que ter um grande advogado, porque quando eu partir daqui para o outro lado da eternidade, eu preciso de um Salvador. Se você fizer assim, você está dizendo, em outras palavras, sem conjecturas, você está dizendo, em outras palavras, que você é carente, que você necessita de Jesus, que você precisa dele. Mas se você achar que é autossuficiente, que você é bom, ou esse ajeitadinho que quando morre alguém, eita, fulano morreu, Deus o bom, coloque, Deus o tenha em um bom lugar, Deus coloque num bom lugar. Mas você nunca disse que Deus coloque ele num mau lugar, não é verdade? Você gosta de ajeitar a propriedade que não é sua. O céu, o paraíso é de Deus, lá só entra quem ele quer. Só tem uma forma: confessar. E como é que eu confesso? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar é dizer: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu careço, eu necessito de Ti. Sem Ti eu nada sou. Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre, miserável, pecador. Porque, Senhor, para muitos aqui na terra, eu sou uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa, para eles aqui, para os meus amigos, parentes, eu sou uma boa pessoa, mas na realidade eu reconheço que nada disso eu sou. Eu sou um carente da Tua graça, da Tua misericórdia, da Sua bondade. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quer ter certeza de vida eterna e ir pelo caminho que conduz à salvação? A Bíblia diz: com o coração se crê, com a boca se confessa para a vida eterna. Você ouve, você crê com o coração e com a boca você diz: eu criei, eu creio, eu aceito, eu quero Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Cuidado para não misturar a coisa. Aí junto vai Jesus, Maria, João, Pedro, Tomé. Aí não vai, né, meu amigo? São Judas Tadeu, São Fulano, Nossa Senhora das Quantas, é uma tuia. Não dá, porque a salvação é só um Salvador. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não disse: ninguém vem ao Pai a não ser por minha mãe, pelos meus discípulos. Não, a não ser por mim. A porta que conduz o homem à vida eterna é Cristo Jesus. Fora de Cristo, negão, negona, branquinho, brancão, só há perdição. O único meio de vida eterna chama-se
Cristo Jesus, único e suficiente Salvador. Entendeste o recado? Hein? Te cuida, amigo. Enquanto a vida há esperança, depois da morte é juízo. E aí não tem boquinha mais.